principal. Você tinha que fazer muitos sacrifícios para sacrificar o corpo físico para que a sua alma fosse se purificando e ascendendo. Claro que essa foi uma ideia de um período da história da humanidade. Se a gente olhar a história da humanidade, né, os vários avanços que ela teve, ela é mais ou menos como uma escada semi-inclinada. A humanidade foi subindo um degrau por vez. E em cada degrau, o que acontecia? Que se criava uma mentalidade, uma forma de pensar, de ver o homem, de ver as circunstâncias do mundo, né? E a mente das pessoas era do tamanho daquele conjunto de valores que se criava. Nós vamos ver aqui, hoje nós vamos seguir a apostila, tá? Os valores que se criavam formavam o quê? Aquilo que a gente chama de mente. A mente é Deus em ação dentro do nível possível, ou seja, do grau de evolução que você alcançou. Quer dizer, a mente de uma pessoa dizer assim, olha, ele nasceu com uma mente brilhante. Se ele viver dentro de um contexto, a mente dele vai ficar daquele tamanho e ela funciona como um funil. O que é um funil? Um funil é aquele que a gente põe, né? Pega uma boca bem larga e vai estreitando até que o conteúdo passe para um outro, sem ser despejado na pia, no balcão. A mente da gente é esse funil. Quer dizer, o que é que nós aceitamos de coisa nova? Nós aceitamos de coisa nova aquilo que consegue passar no funil da nossa mente. O que não passar no funil, nós rejeitamos. Achamos que é absurdo, que é coisa inventada, que é fanatismo, que é exageros. Na realidade, a mente, ela é Deus em ação, ou é a energia, é a consciência cósmica, dentro das possibilidades, ou seja, do tamanho que aquela comunidade alcançou em nível de conhecimento, de ciência, de espiritualidade. E notem lá uma coisa, né? A espiritualidade, ela sempre viaja e se desenvolve ao lado da ciência. Quando a ciência é muito acanhada, tu tens muita facilidade de criar fanatismos, ideias que não correspondem a uma realidade. Só que para eles corresponde. Para aquelas pessoas que acreditam, corresponde. Por quê? Vamos pegar um outro exemplo aqui anterior. Quando a gente, uma ideia que a gente tem, né, desde o catecismo, desde o tempo que a gente ainda usava fralda, de que a gente tem que fazer o bem, né, amar as pessoas, e de que esse conjunto de virtudes é o que vai nos dar um céu propício. Aí, quando a gente, então, dentro dessa ideia, quando a gente morre, sai daqui e chega lá, tem alguém para dizer assim, ó, olha, entra aqui, diríamos assim, o julgamento, né? Ali, ó, tem alguém para nos julgar. E ele diz, olha, tu fizesse isso, fizesse aquilo outro. Nos EQMs aparece como se fosse um filmezinho passando. À medida que a gente for entendendo, quando nós chegar lá, não tem ninguém para julgar. Se não tem ninguém para julgar, então como é que eu vou saber qual é o nível em que eu vou morar, ou no mundo, em que situação eu vou viver no mundo espiritual? Quem vai determinar isso sou eu, cada um. Então o julgamento não é um julgamento por alguém, é um auto-julgamento. Cada um vai se auto-julgar, vai se auto-analisar. Mas para ele se auto-analisar, para qualquer pessoa se auto-analisar, ela tem que ter um referencial. Quer dizer, eu tenho que me medir por uma medida possível aí, que tem que existir. Mas não existe código. Se não existe código, então o que é que vai me auxiliar para eu fazer a minha autoanálise, o meu auto-julgamento e descobrir por essa análise que eu vou fazer de mim, da minha vida, do que eu fiz, para que nível? Jesus falou assim,
Na casa do Pai tem muitas moradas. Tá, em que morada eu vou morar agora? A quem vai, diríamos assim, o referencial para eu me auto-julgar são as minhas crenças naquilo que eu acreditei. Ou seja, é a minha mente. É a minha capacidade de compreensão. Quer dizer, há um referencial? Há. Esse referencial é criado por quem? Por nós. Só que nós, de certa forma, nos tornamos escravos desse mesmo referencial. Porque se alguém chegar e dizer assim para você, você sabe, escutou a notícia hoje, ao meio-dia? Não, o que foi? Passou um cara lá em Florianópolis e roubou aquela ponte de ferro para vender no ferro velho. Você vai ter uma resposta imediata, você não precisa consultar nada, né? Você vai olhar para a cara do sujeito e dizer, pô, ele é brincalhão, ele está... Chegue, menina. Olá. Oi. Sejam bem-vindas. Obrigada. Tenha vontade. Você não precisa consultar nenhum código. Não, sente aqui na roda. Pega a cadeira. Onde é que está escrito de que é impossível alguém passar lá e roubar aquela ponte, pôr nas costas e vender no ferro velho? A mente da gente é lógica. É por lógica, isso não é possível. Quer dizer, não tem condições de alguém passar, roubar a ponte lá. Nós estamos ensinando os caras a roubar a ponte de Florianópolis. Quer dizer, pegar aquela ponte, põe nas costas e vai vender no ferro velho. Alguém dentro da gente aqui diz, pô, ou ele está brincando, ou essa é uma brincadeira de mau gosto, porque não há nenhuma possibilidade de alguém fazer isso. Onde é que está, onde é que reside esse princípio, diríamos assim, de bom senso que está em nós para imediatamente, ao termos ouvido, termos o julgamento, pode ou não pode? É na mente, é a nossa mente. Então, a nossa mente é o que é? É um funil. Como é que você vai pegar não sei quantas toneladas de ferro e levar nas costas para vender? Quer dizer, no funil não passa essa verdade, não há essa possibilidade. Veja quantas vezes nós já ouvimos aquela parábola, aquela metáfora de Jesus dizendo assim, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz assim, morro, sai daí e te joga no mar. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, o morro vai, a serra vai. Cá entre nós, não conte para ninguém, nem fique vermelho. Quantos de nós já acreditou nisso? Estão entendendo? A gente acredita como uma metáfora. Por quê? Porque nós nunca vimos alguém fazer. Quer dizer, essa comparação, essa metáfora, se foi Jesus que falou, eu acredito nele. Mas eu não vi ninguém realizar isso ainda. Quer dizer, não passa no funil da nossa mente. Então, os conceitos que nós temos hoje, eles são conceitos vazados em quê? No nosso passado. Nós estamos muito, diríamos, encharcados e empedernidos, nós estamos assim, diríamos, congelados por muitas ideias que prejudicam o desenvolvimento da nossa mente e automaticamente da nossa desenvoltura como seres sociais, seres humanos, e principalmente com a nossa fé, com a nosso campo de espiritualidade. Há que vencer isso. O que é que significa isso? Buscai a sabedoria e ela vos libertará. Quem é que alarga o funil da mente? O conhecimento. Quanto mais você conhece, mais desprendido você fica. Mais larga uma mentalidade, uma forma de ver as situações, o mundo, o comportamento das pessoas, de uma maneira mais inteligente, mais, eu não diria assim concessiva ou permissiva, mas concessiva sim, permissiva talvez não, porque acha alguma coisa que realmente agride uma parte da vida. Sempre que agride uma parte da vida, não está certo. Mas conceder que outras pessoas, outras ideias que são diferentes da minha, também possam estar corretas, isso é crescimento. Isso é abertura da cabeça da gente. Esse é o trabalho que a gente tenta fazer aqui, e muita gente, há muitos grupos, sob formas diferentes,
que estão fazendo isso neste momento pelo mundo afora. Por causa disto, é que está havendo um crescimento espiritual. Muita gente pergunta, mas o mundo de hoje não está muito pior do que já foi? Não, o mundo de hoje está muito melhor. Basta você assistir um daqueles filmes romanos, do exército romano, para ver como é que era aquilo. Era uma brutalidade enorme. Quando inauguraram o Coliseu de Roma, mataram não sei quantos animais, mas morreram lá aqueles lutadores, os gladiadores, 2.000 gladiadores. Foi 100 dias de festa para inaugurar. É o famoso ditado, né? Pane et circum, quer dizer, pão e circo para o povo que ele não se revolta. Então os imperadores romanos fizeram 100 dias diríamos assim, de celebração para a inauguração do Coliseu. 2.000 gladiadores morreram. Imagine os animais. E o pior, o pessoal ficava na plateia fazendo sinal. Se eles fizessem sinal aqui era para matar, né? Se fosse assim, era para não matar. Quer dizer, as pessoas decidiam o que era para fazer com as pessoas que estavam lá na arena. Quer dizer, as pessoas ali olhando como fosse um jogo de futebol. Mas quem estava em jogo era a vida de pessoas. Ora, esse mundo, sem dúvida nenhuma, era muito pior do que o que nós temos hoje. Apesar de termos muitas coisas ainda, mas o de hoje é muito melhor do que aquele. Né? Sem falarmos no padrão de vida, ou a longevidade. A média de vida daquela época devia ser 40 anos, né? Acredito, mais ou menos isso. Quer dizer, você nascia para viver 40 anos, e depois morria. Agora você já vive o dobro disso